TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos. Obrigada, João. Ora, nós vamos hoje exatamente falar sobre o início do banquete, como chamou a Michelle, porque foi um banquete espiritual que chegou até nós com a obra do codificador. Nós vamos hoje propor-vos essa viagem sobre aquele livro que é o livro básico da doutrina dos Espíritos, que é o Livro dos Espíritos. Ele tem mais de 160 anos. Este é o símbolo do livro e nós vamos ver porquê. Ele tornou-se a pedra fundamental da doutrina e traz-nos a voz e os conhecimentos dos imortais, daqueles que já muito evoluíram e que vieram então ensinar-nos, vieram contar-nos acerca do mundo dos espíritos. E vieram também contar-nos as razões pelas quais encarnamos, pelas quais vivenciamos determinadas experiências. Vieram falar-nos do mundo físico e do mundo espiritual. Só que nós vamos até ao mundo espiritual, em primeiro lugar, que é onde se projetam todas as concretizações da matéria. Com certeza já ouviram aqui alguém dizer que a casa onde nós estamos hoje, ela foi antes plasmada, edificada no mundo espiritual. Então, tudo aquilo que ocorre antes de ser plasmado no mundo físico, é plasmado no mundo espiritual. É lá que é construído. E, portanto, foi lá que foi construída, que foi desenhada, que foi projetada a doutrina dos Espíritos. Não podia ser de outra forma. Nesta grande viagem que nós vamos fazer primeiro para trás, hoje só vamos falar do passado, vamos falar do codificador, mas antes temos que falar de Jesus. Porque na última ceia, Jesus vem então na narrativa de João, do evangelista João, o evangelista vem-nos entregar o testemunho de Jesus perante os seus discípulos. E ele dizia-lhes: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele enviar-vos-á um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e porque não o conhece. Jesus, nesta última ceia, despediu-se não só dos discípulos, mas fez mais do que isso. Jesus deixou-lhes uma mensagem em que lhes diz: enviar-vos-á um outro Consolador. Como ele era um espírito puro, ele tinha uma imensidade de atributos e ele sabia que nós, ao longo dos séculos, vamos dizer nós, porque nós já encarnámos muitas vezes, em muitos séculos, não é? Somos nós mesmos. Ao longo dos séculos, os homens iriam perder os conhecimentos, tal como Jesus os tinha ensinado, e precisavam que eles fossem reavivados. E para serem reavivados, ele falou-lhes exatamente deste outro Consolador, que nós hoje conhecemos como o Consolador Prometido. E Kardec, o codificador, vem-nos dizer que o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará recordar o que vos tenho dito. É Kardec que o diz no Evangelho, mas sim, continuamos a falar do evangelista João. Porque foi o evangelista João que nos veio dizer que o Pai Divino, não Jesus, o Pai Divino, iria enviar um novo Consolador. O Cristo já tinha previsto toda esta
toda esta caminhada, como nós acabamos de dizer, e ele vem dizê-lo de uma forma clara no Evangelho de João. Se nós lermos o Evangelho de João, nós vamos ver esta necessidade e esta preocupação deste Espírito puro em nos dizer que os seus ensinos iam perder-se, iam ser adulterados e que havia uma necessidade de um restabelecimento desse conhecimento, dessa riqueza espiritual e que é um banquete para todos nós. Não nos esqueçamos que o banquete é o Evangelho. E nós vamos aprender isso logo até através do Livro dos Espíritos. O grande banquete da doutrina espírita é a mensagem moral de Jesus analisada pelos Espíritos. Mas vamos continuar na nossa caminhada para esse passado e vamos a um livro extraordinário. Todos nós sabemos que a doutrina foi transferida de França para o Brasil. Transferida no sentido de ter a responsabilidade, a terra, o coração pátria do mundo, pátria do Evangelho, ou melhor, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, como lhe chamou então Humberto de Campos. O Brasil tinha a responsabilidade de acolher aquilo que não tinha corrido bem em França, porque não tinha corrido. E o que é que nós vamos, qual é a mensagem que nós vamos ter então neste livro maravilhoso? Porque é um livro maravilhoso. Nós vamos então aqui saber as razões e como se cumpriram os destinos da humanidade supervisionados por Jesus, não é? Pelo governador do planeta no Brasil. No seu transcurso, e entre parênteses está século XIX, porque é do século XIX que se está a falar, cumprir-se-ia a promessa de Jesus. O livro não é do século XIX, o livro é do século XX. Por isso ele aparece com esta linguagem. Humberto de Campos vai falar deste modo, que segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas a caminho das profundas transições do século XX. Então estava-se a preparar no século XIX o que iria acontecer no século XX. E estava-se a preparar no século XIX aquilo que já tinha sido dito há muitos séculos por Jesus. Nada na nossa vida, nem no nosso planeta ocorre por acaso. Nada. E continua Humberto de Campos. Mal haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, e todos nós conhecemos, até aqui em Portugal, as invasões francesas, e já o espaço se movimentava, no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Assembleias espirituais, reunindo os génios inspiradores de todas as pátrias do orbe, porque todos os países têm um mentor. Não há país sem mentor espiritual. Todos têm o seu, e esses génios inspiradores de todas as pátrias reuniram-se e eram levadas a efeito essas assembleias nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. O que era preciso encontrar? Um espírito com méritos, com ganhos, com tarefa, com necessidade de preparado de todas as formas, de todos os modos para a tarefa, para vir à Terra fazer o trabalho da divulgação que estava previsto há séculos. E então esses génios, como lhes chama Humberto de Campos, responsáveis pelo progresso humano, reuniram-se, foram inspirados, já trabalhavam sob a égide do Cristo
e eles sabiam que a obra divina tinha que prosseguir na terra. Nós estamos a receber a mensagem de Deus como a homeopatia trata o doente, em pequenas doses. Para quê? Para conseguirmos abraçar e encontrar dentro de nós espaço para receber a mensagem. Qual é o objetivo? Progredirmos sempre. Em uma de tais assembleias, das várias que existiram, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, presidida por Jesus, foi ele que a presidiu, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à terra. E ele trazia uma tarefa de organizar, compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Porque ele vai reencarnar no século XIX. Então foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz terrestre na cidade de Lyon. Ele vai então encarnar na Terra este espírito que foi preparado, este grande discípulo, como Humberto de Campos lhe chama, para trazer uma tarefa. Ele era um espírito missionário. O que ele vinha fazer? Vinha abrir o coração, vinha abrir a mente dos homens. Nascia num continente profundamente católico e apostólico, que não cogitava tão pouco da existência de a reencarnação, não era algo que fosse aceite no continente europeu, e como nós não somos capazes de ver por nós próprios, alguém tem que nos vir ajudar a ver. Então ele vem para que esse progresso se faça. Qual é a sua metodologia? Ele vai usar, como nós sabemos, a pergunta e a resposta. A pergunta e a resposta. Vai ser extremamente metódico e vai querer certificar-se de que tudo o que vem ao seu encontro é verdadeiramente verdade. Só assim ele conseguiu então fazer obra e deixar-nos o Pentateuco, que é constituído por 5 livros. Então, ia resplandecer a suave luz do Espiritismo, continua Humberto Campos, depois de certificado o Senhor da defecção espiritual das igrejas mercenárias que falavam no globo em seu nome. E ele não se refere, Humberto Campos não se refere a uma igreja, refere-se a todas as igrejas onde o comércio, aquele comércio que Jesus já tinha criticado e admoestado durante os vendilhões do templo, como todos nós sabemos, ele vem exatamente para nos falar de que as igrejas mercenárias precisavam então de receber também elas uma outra informação, porque era preciso que outra informação mais verdadeira ou verdadeira chegasse à Terra. Então todas as falanges do infinito se preparam para a jornada gloriosa. E Kardec vai reencarnar, vai fazer um longo percurso como professor, como investigador, e quase no final da sua vida, porque são os últimos 15 anos, ele vai então fazer este trabalho imenso que é coligir, trabalhar para nos deixar as mensagens em 5 livros. Então, o que é que havia na Europa? Na Europa falava-se muito naquele tempo de magnetismo, era algo que estava na moda, e havia outra coisa na moda, que eram as mesas girantes. Porquê as mesas girantes? Porque nós, seres humanos, temos que ver para crer. Então eram precisos muitos fenómenos físicos, que não são precisos hoje. Hoje o fenómeno físico está a diminuir e é normal
que o fenómeno físico seja cada vez mais raro. Mas naquele tempo, era nas reuniões, não só de magnetismo, como nas reuniões das mesas girantes, que Kardec vai comprovar, porque ele também precisou de comprovar que havia uma ligação com um princípio que seria inteligente, porque respondia e dava respostas que faziam sentido e que eram racionais. Só assim é que ele aceitou a existência de algo mais do que aquilo que se via. Porque naquela altura, no século XIX, pouco mais se via. Nós vamos ver que se via um pouco do infinitamente pequeno, um pouco do infinitamente grande, mas não se sabia nada sobre o mundo invisível na Europa. Porquê é que nós voltamos à Europa? Porque as civilizações asiáticas, elas já falavam há muito, já estudavam há muito a reencarnação. Então ele ia às sessões na casa do Sr. Baudin, que lhe diz, e ele deixa-nos o seguinte em Obras Póstumas: tentei lá obter a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Porquê é que ele fala do mundo invisível? Porque este casal tinha 2 filhas e essas 2 filhas eram médiuns. E, portanto, ele, através dessas 2 jovens, ele pôde comprovar a existência de um mundo que ele não via, que era, de facto, o mundo espiritual. Então ele levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Ele era um homem que vivia numa época em que o conhecimento científico estava a recrudescer, era muito importante, portanto era normal que ele também fosse influenciado por este conhecimento científico, por esta necessidade de ser metódico, de preparar, de pesquisar, de certificar. Isso para ele era muito importante. E eram sempre, como ele conclui, respondidas com precisão, profundeza e lógica. Bom, ainda nos vai dizer que eu, a princípio, Kardec, cuidara apenas de instruir-me. Primeiro ele teve que aprender, mas mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, ele teve a ideia de publicar o que ele recebeu, os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente. E ele foi recebendo então, com as suas perguntas, ele foi recebendo as respostas e foram aquelas questões que ele fez que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, constituíram a base do Livro dos Espíritos. Ele vai então trazer ao prelo, à primeira edição, ao público, se assim quisermos, em 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Depois de muito trabalhada, depois de receber para a mesma questão várias respostas de vários médiuns em vários lugares, ele não se ficou apenas por uma médium ou por 2 médiuns. Bom, o que é que lhe dizem os espíritos? E ele deixa no prefácio do Livro dos Espíritos. Ele estava a ser muito assessorado, nós sabemos, mas ele também tinha muitas dúvidas, ele também tinha muitas dificuldades. Não somos só nós, quando queremos fazer algo, temos dificuldades. O Kardec teve muitas dificuldades, teve muitas dúvidas, teve muitas perguntas que não conseguia responder e que foram respondidas pouco a pouco, porque era tão assessorado que no mundo espiritual ele era levado para ser esclarecido, como nós também vamos ver. Ocupa-te com zelo, dizem-lhe os espíritos superiores, e perseverança do trabalho que empreendeste com a nossa cooperação, pois este trabalho é nosso.
A doutrina dos espíritos não é dos encarnados. A doutrina dos espíritos é dos espíritos desencarnados e superiores. Nele assentamos as bases do novo edifício. Nele, no livro dos Espíritos, que se eleva e que deve um dia reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e de caridade. A doutrina vem para nos unir à volta do Evangelho, como a Casa Espírita. A Casa Espírita vem para nos unir à volta do Evangelho. A Casa Espírita vem para nos ajudar a compreender o que somos e para nos tornarmos melhores. Por isso nós falamos tanto de reforma íntima. Reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e de caridade, mas antes de divulgá-lo, nós vamos revê-lo juntos. Não era só ele, era ele e os espíritos, a fim de lhe examinarmos todos os detalhes. Então este livro foi escrito por ordem e mediante o ditado dos espíritos superiores. Foi recebido por vários espíritos. Se forem consultá-lo, vão ver que João Evangelista escreveu, Sócrates escreveu, Platão escreveu, Fenelon, Swedenborg, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, todos eles e muitos outros foram espíritos superiores que deram a sua participação para que esta obra, que é luz nas nossas mãos, chegasse à Terra. E quando nós abrimos o livro dos Espíritos, nós vemos lá este símbolo. Não está lá por acaso. Kardec não fez nada por acaso, ele só fez o que lhe pediram para fazer. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Não foi ele que a desenhou, foram os espíritos que a desenharam. Porque é o emblema do trabalho do Criador. E aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Eu confesso que quando olhei, eu não vi o que é que lá estava. Eu tive que ler o parágrafo a seguir. O que é o corpo da videira? É a cepa. O espírito é o licor. É o sumo da uva. A alma, o espírito ligado à matéria, é o bago. Então o que ele nos está a dar é a nossa imagem da nossa relação do nosso corpo com o nosso espírito. O nosso corpo é a cepa, o espírito o licor. A alma, o espírito ligado à matéria, é o bago. E o que é que precisamos de fazer? Quintessenciar o espírito, que é o licor. Nós valorizamos um bom vinho, então temos que valorizar um bom espírito. Como é que o fazemos? O que é quintessenciar? É depurar, é aperfeiçoar. O espírito como? Através do trabalho, e tu sabes que unicamente pelo trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. E quem está na casa e ouve as nossas conversas, sabe que António da Silva Batuira nos diz sempre a mesma coisa. Trabalho, trabalho e mais trabalho. É o nosso lema. Para quê? Para quintessenciarmos o nosso espírito. Foi para isso que nós voltamos. Nós voltamos para sairmos desta reencarnação melhor do que nela entramos. E o livro dos Espíritos fala-nos também sobre o trabalho que nos vai melhorar e nos vai quintessenciar, que nos vai permitir apresentar o nosso perispírito mais leve no mundo espiritual. Ora bem, mas vamos aqui a esta questão, porque há pouco dizíamos, Kardec tinha muitas dúvidas, e tinha mesmo.
E caso tenhamos alguma dúvida, se fôssemos ler este capítulo do Irmão X, no livro Doutrina Escola, que nos fala exatamente sobre o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Primeiro capítulo porquê? Porque a dado momento nós vamos ver que ele tinha muitas perguntas. Ele foi muito curioso. Deveria ter pilhas de papel cheios de perguntas. Mas como começar? O que é que ele havia de fazer com aquilo tudo? Como é que ele as ia organizar? Nós podemos às vezes também ter muita coisa, mas temos que lhe dar um sentido. E ele tinha que dar um sentido ao Livro dos Espíritos. Então, nós vamos ter aqui uma explicação sobre as dificuldades dele, mas simultaneamente como é que essas dificuldades foram ultrapassadas. Advertido por amigos da espiritualidade de que a ele se atribuía, em nome do Senhor, a elevada missão de codificar os princípios espíritas, destinados à mais ampla reforma religiosa, porque ela revoluciona muito da concepção religiosa do Ocidente, pusera mãos ao trabalho sem cogitar de sacrifícios. E nós sabemos que durante aqueles 15 anos ele teve que esforçar muito o seu corpo para alcançar aquele propósito de nos deixar aqueles 5 livros, as revistas espíritas e ainda outros trabalhos. E adotando o sistema de perguntas e respostas, ele conseguira uma vasta colheita de esclarecimento e de luz. Muito bem, eu tenho tudo para fazer um monumento, mas agora como é que eu vou encaixar as pedras? Ora, ele guardava consigo preciosas anotações acerca da constituição geral do universo. Tinha-lhe sido passada a informação. Surpreendentes informes ou informações sobre a vida de além-túmulo. Muito bem também. E belas asserções definindo as leis morais que orientam a humanidade. Tinha tudo. O que é que ele fazia com tudo aquilo? O material esparso equivalia quase que praticamente ao livro pronto. Contudo, era preciso estabelecer um ponto de partida. E olhem que ele era um homem muito culto para a época, porque a tarefa não podia ser dada a qualquer um. Também lhe deram as condições, renasceu na família certa, estudou nos lugares certos para fazer o trabalho. O primeiro compêndio do Espiritismo, endereçado ao presente e ao futuro, não podia prescindir de sólidos alicerces. E debruçado sobre a mesa de trabalho, em nevada noite do inverno de 1856, o codificador interrogava a si mesmo: por onde começar? Pelas conclusões científicas ou pelas indagações filosóficas? Sim, porque a doutrina tem 3 aspectos. Tem o científico, tem o filosófico, mas tem outro. Seria justo desligar a doutrina que vinha consagrar o antigo ensinamento de Cristo de todo e qualquer apoio da fé na construção das bases que lhe diziam respeito? E aqui está o último pilar, a religião. Estes são os 3 pilares da doutrina espírita. Com o respeito que ele consagrava incondicionalmente à ciência e à filosofia, Kardec orou com todo o coração, suplicando a inspiração do alto. Todos nós temos um espírito que nos tutela. Isto é para a nossa vida. Todos nós temos um espírito que nos tutela, que nos acompanha, que está conosco, que responde aos nossos chamados. Kardec estava a fazer esse trabalho. Estava a chamar aquele que tutelava a sua tarefa, porque nós não temos esta tarefa missionária, não é? Aquele que tutelava a sua
tarefa para vir ajudá-lo a escolher, para que ele fosse capaz de escolher da melhor forma como haveria de começar o livro dos Espíritos. E erguia-se-lhe a prece comovente quando raios de amor lhe envolveram o espírito inquieto e ele ouviu, na acústica da própria alma. Também é preciso dizer que Kardec não era um médium ostensivo. Ele tinha mediunidade de intuição. Portanto, ele ouve na acústica da própria alma. E houve um vigoroso apelo íntimo. Não menosprezes a fé. Então Jesus tinha-nos dito que a fé move montanhas. Não podemos menosprezar a fé na nossa vida. Não comeces a obra redentora sem a bênção divina. Não te esqueças de quem está acima de todos e de tudo. Que faz Kardec? E o codificador, nimbado de luz, com a emotividade jubilosa de quem por fim encontrar a solução a terrível problema longamente sofrido, ele consagrou o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos à existência de Deus. Ele tinha encontrado o fio condutor para o seu trabalho. E vai-nos deixar frases extraordinárias, baseadas no Evangelho. Ora bem, nós sabemos de cor a primeira pergunta. Kardec não perguntou quem é Deus. Perguntou o que é Deus. Por que é que ele não perguntou quem é Deus? Nós não temos condição para compreender a essência de Deus. Não nos peçam para entender algo na Terra que nós não compreendemos. Pode ser a teoria da relatividade, ou a teoria das cordas, ou o que seja. Então ele não vai perguntar quem é Deus. Não faria sentido algum perguntar quem é Deus. Mas fazia sentido falar sobre a essência e perguntar o que é Deus. E ele foi perguntar acerca da essência. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Porque é assim que nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo com as coisas que somos capazes de entender. O que é que nós entendemos hoje? Que Deus é a inteligência que preside os destinos do universo, dos universos. E que é a causa primeira de todas as coisas, sem exceção. Ora bem, vamos agora entrar um bocadinho no livro dos Espíritos, porque o livro dos Espíritos é muito belo. E é tão belo que nós vamos agora até à pergunta 619, que nos vai falar sobre a lei de Deus. Porque há um grande muro que nos vai separando entre a nossa vida do dia-a-dia e a nossa vida do espírito. Nós muitas vezes esquecemos-nos que estamos aqui de passagem. Que só viemos aqui para aprender, para demonstrar o que somos capazes de fazer e que um dia vamos embora. Tomamos o comboio, tiramos o bilhete, de ida e volta. Mas há muitos que se esquecem que o bilhete tem volta. E tem sempre volta. E precisamos sim desta chave para a compreensão divina. Deus deu a todos os homens o meio de conhecer a sua lei, porque esta é a compreensão divina, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os espíritos não nos vão violentar, porque Deus deu-nos um património chamado tempo. Podemos demorar mais tempo que os outros, mais encarnações uns do que os outros. E os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que querem investigá-la. E para isto nós não precisamos de ser génios.
para nós procurarmos dentro de nós a lei de Deus, nós não precisamos de ser génios, só precisamos de ser pessoas. Todavia, todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. Então, se não a compreendemos hoje, pela dor, nós vamos compreendendo ao longo dos milénios. É isso normalmente que tem acontecido. A grande questão é, onde é que a lei de Deus está? Está na lei dos homens? Está nos livros? Onde é que está a lei de Deus? Perguntamos-nos nós a nós mesmos. É que o livro dos Espíritos dá-nos a resposta. A lei de Deus não está em nenhum lugar físico a não ser na nossa consciência. É lá que ela está. É lá que Deus, nosso Pai, colocou esta lei de amor, perdão e caridade que nos cabe a nós respeitar. Quando não o fazemos, temos remorsos, temos culpas, temos tantas outras coisas que nos vão atormentar. E é aí também que está o nosso inferno. O lugar não é externo, é interno. E é isto que o livro dos Espíritos também nos ensina. Então, a lei para os cristãos está na Bíblia, para os hindus está no Bhagavad Gita, e poderíamos continuar. Não vale a pena. A lei de Deus está na nossa consciência. E se acordarmos, nós vamos saber o que é que devemos fazer ou não. Então, visto que o homem é a pergunta que Kardec faz a seguir, portanto, ele recebeu esta pergunta, faz outra a seguir. Visto que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Por que é que eu tenho que saber esta revelação, se afinal a lei de Deus está comigo? Anda comigo todos os dias. É que nós tínhamos-la esquecido, desprezado, e Deus quis que ela lhe fosse relembrada. Então é dentro de nós que nós vamos ter o nosso paraíso, o nosso céu ou o nosso inferno. Porque é dentro de nós e intimamente que nós temos o nosso maior tribunal, porque nós somos o nosso juiz. E nós sabemos ser juízes de nós mesmos, queiramos nós. Perante isto, como é que esta lei chega aos homens? Já que nós não temos um tribunal que nos aguarda, já que nós temos um Deus que nos tutela, como é que esta lei chega aos homens? Também aí, Kardec fez a pergunta: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Primeiro ele pergunta qual o caráter do verdadeiro profeta, que é para saber como é que o vai identificar. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo pelas suas palavras e pelas suas ações. Foi alguém incumbido de ensinar? Foi. Mas nós temos a obrigação de saber se ele está a ensinar a verdade. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E como não se serve, se ele não diz a verdade, ele não é profeta. Parece muito simples aquilo que nos deixa o livro dos Espíritos, mas é muito profundo. Porque pelas palavras que eles podem utilizar, porque eles não usam a linguagem deles, eles usam a nossa. A deles é muito mais elaborada. O nosso vocabulário é muito pobre. Eles têm muita dificuldade em expressar na nossa linguagem aquilo que eles pensam. Porque eles já não falam, eles pensam. Então, nós precisamos de saber quem é o verdadeiro profeta, e ele deixou-nos aqui as palavras dos espíritos imortais. Mas ele não resistiu e perguntou qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo.
Reparem que só teve 2 palavrinhas a resposta. Vede Jesus. É Jesus o nosso guia e modelo. Porquê é que eles não dizem foi Jesus? Já tinham passado tantos séculos, não é? Século XIX. O que é que eles nos estão a pedir? Olhai para aquilo que Jesus fez e para aquilo que Jesus disse. Olhai para a sua mensagem que não foi escrita. Escrita foi depois. A mensagem de Jesus foi feita pelo exemplo. Então eles não nos vêm dizer foi Jesus. Não, vede Jesus. Olhai para aquilo que ele fez. Bom, o que é que ele nos deixou? Deixou-nos a maior prova de amor para a humanidade. Nós não temos outra prova de amor para a humanidade como aquela. Mas para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, pergunta ele, já sabia quem era o maior profeta, como encontrar o profeta. Então agora ele quer se aproximar de Deus. Então, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Eu não faço mal a ninguém. É tudo? Não, não é. Não basta. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não ter praticado o bem. Então, eu sou responsável pelo bem que não faço e pelo mal que pratico. Eu não sou responsável só pelo mal que pratico. Eu sou responsável de cada vez que eu tive a oportunidade de fazer o bem e não o fiz. Por isso, também no Livro dos Espíritos, nós vamos ter então um filósofo da antiguidade, Sócrates, que nos vai dizer que nós precisamos todos os dias fazer o balanço daquilo que aconteceu e do que fizemos, para sabermos se há alguma coisa que tenhamos que mudar. E há sempre coisas para nós mudarmos. Mas vamos continuar ainda a falar do Livro dos Espíritos e vamos até agora a algo que era muito querido para Kardec, que era a ciência. Ele também nos fala da evolução das espécies. Bom, em primeiro lugar, nós não nos podemos esquecer que Kardec foi contemporâneo de Darwin. E Darwin foi o teórico, o cientista, que inclusive até foi caricaturado com uma cabeça de macaco, porque ninguém acreditou nele. O que de facto Darwin não conseguia perceber era onde é que estava o elo perdido entre o macaco e o ser humano. Esse é que ele não percebia e que só vai ser explicado por André Luiz. Só André Luiz é que vai explicar o elo perdido. Mas Kardec, para o seu tempo, ele já ia muito à frente. Ele vai nos dizer que se observarmos a série dos seres, percebemos que eles formam uma corrente sem solução de continuidade. Ele não tinha o elo perdido, mas ele percebia que havia uma solução e havia uma corrente entre eles, desde a matéria bruta, desde o mineral, ao homem mais inteligente. Ele isto entendia e deixou plasmado no Livro dos Espíritos. Como dissemos, só mais tarde é que nós vamos ter uma explicação, e não é a explicação, é um pedacinho da explicação. Nós não temos a explicação toda com André Luiz, mas vamos ter uma parte que nós entendemos, não é? Como é que se explica esta corrente, esta série de seres? A obra dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é uma obra evolutiva. Em primeiro lugar, ela é evolutiva. Evolutiva enquanto seres no reino humano, mas evolutiva enquanto seres que já atravessaram todos os reinos.
E por isso Jesus vai dizer a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Ele não vai compreender, não é? Mas nós sabemos que Jesus deixou-lhe esta mensagem. Mas Kardec ainda vai deixar mais outras mensagens, nomeadamente esta é a última, que é acerca de algo que já se falava naquele tempo. Nós sabemos pela doutrina que o pensamento é um atributo da alma. O que é que isto quer dizer? Olhem, quer dizer o que se tem falado muito nos últimos tempos. Agora não me recordo do médico espanhol que tem falado, que tem falado muito, Segarra, não é? O doutor Segarra, tem falado muito sobre a questão do pensamento e a questão de uma existência para lá do corpo, de uma consciência que fica para lá do corpo. O que é que nós sabíamos com a doutrina? Que o pensamento é um atributo da alma. O que é que isto significa? Que quando nós desencarnamos, nós continuamos a pensar. Porque não é um atributo do nosso corpo físico, é um atributo do nosso espírito. E ele vai fazer também perguntas sobre este assunto. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Ele não conseguia fazer a pergunta de outra maneira. Quando o pensamento está em alguma parte, respondem os espíritos superiores, a alma também aí está, visto que é a alma que pensa. Está aqui. O pensamento é um atributo da alma, não é um atributo do corpo físico. Por isso a ciência começa a dar os primeiros passos nesse sentido. E por isso eles concluem, eles espíritos imortais, o pensamento é um atributo. Ora bem, então com o nosso pensamento, como a doutrina nos vai ensinar, nós podemos criar luz ou criar sombra. E por isso é tão importante nós ultrapassarmos as nossas vibrações mais pesadas para criarmos harmonia dentro de nós. Reparem que no século XIX nós tivemos muita informação que só mais tarde, no século XX, ela pôde ser ainda mais aprofundada e explicada. Então, nós estamos quase a chegar ao fim, mas nós poderíamos falar muitas coisas sobre o assunto, mas nós gostávamos de trazer até aqui esta imagem. Imaginemos que o Livro dos Espíritos é uma árvore. Esta ideia não é nossa, está bem? Esta ideia não é nossa. Herculano Pires diz que ela é uma árvore com poderosos galhos. Então, o Livro dos Espíritos tem 3 pilares. O pilar da ciência, o pilar da filosofia e o pilar da religião. Através do Livro dos Espíritos, isso já foi aqui falado muitas vezes por outros companheiros que têm feito aqui palestras, nós vamos ter como primeiro livro, o livro seguinte, o livro que vem em segundo lugar em 1861, que é o Livro dos Médiuns. A fonte deste livro, ou a partida deste livro, é feita a partir da segunda parte do Livro dos Espíritos. Portanto, o Livro dos Espíritos vai ser ponte de trabalho para todo o resto da codificação. Depois do Livro dos Médiuns, que é um livro muito mais científico, nós vamos ter então aquele que é o livro mais importante, porque nos traz a moralidade, o Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo aparece ao público em 1864. E o que é que ele estuda? A terceira parte do Livro dos Espíritos. Depois do Evangelho, vamos ter um livro muito bonito que é O Céu e o Inferno, que decorre da quarta parte
das esperanças e das consolações. Vai-nos falar dos espíritos que tiveram como experiência alcançar planos elevados e vai-nos falar daqueles que tiveram planos sofredores, que depois de desencarnarem foram até planos sofredores. Por fim, temos a Gênese, que vai abranger questões de todo o livro dos Espíritos. Tem a sua fonte na primeira parte, na segunda, na terceira, e que nos vai falar da formação da Terra, do seu desenvolvimento, vai-nos falar de ciência, vai-nos falar de passagens evangélicas e explicar as passagens evangélicas à luz da doutrina. São estes 5 livros que compõem aquilo que nós chamamos o Pentateuco. E quando Kardec fez este trabalho, paralelamente, como já falámos, com outros trabalhos, nomeadamente a Revista Espírita, e um trabalho que ele fez com as viagens que ele fez por toda a França, não nos podemos esquecer delas. Quando Kardec fez este trabalho, ele desencarnou. Mas nós não vamos aqui falar do seu desencarne, vamos ainda ao prefácio dizer-vos que lembra-te que os bons espíritos só assistem àqueles que servem a Deus com humildade. Ele nunca escreveu o nome dele e mais. Nós não vemos nunca no Livro dos Espíritos nenhuma pergunta assinada por nenhum médium. Não é por acaso. É porque o médium é o instrumento, o autor é o espírito e o próprio espírito não se deu muitas vezes a reconhecer. Então, porquê? Para nós aprendermos todos a ser humildes e desinteressados e que repudiam quem quer que busque no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Afastam-se do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. E lá temos nós, todas as nossas direções estão, seja no Livro dos Espíritos, seja no Evangelho, nós vamos encontrar sempre uma direção em qualquer livro que foi dado por um espírito bem assistido. Para concluir a nossa conversa de hoje, com certeza se lembram que Kardec diz-nos coisas, dá-nos frases como estas. O verdadeiro espírita, ele fala-nos sobre o verdadeiro espírita, que é aquele que segue a luz do Evangelho, assim como nos fala também que fora da caridade não há salvação. Ele não nos diz que é na doutrina espírita que não há fora da doutrina espírita que não há salvação. Mas ele chama-nos para o que é o verdadeiro espírita. E o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita do ensino dado pelos espíritos. O sublinhado é nosso. De nada adianta acreditar se a crença não o levar a dar um passo à frente no caminho do progresso e não o tornar melhor para com o seu próximo. Então, nesta encarnação, se nós dermos um passo à frente que seja, por pequenino que seja, nós já aproveitamos a nossa reencarnação, o nosso tempo que Deus nos deu para nos aperfeiçoarmos. Como Jesus nos disse, e como o Evangelho nos diz, a mensagem é amemo-nos uns aos outros como Ele nos ama. É esse o passo à frente que nós temos que dar neste mundo que está tão difícil e tão controverso perante tantas ideias que se chocam e que são tão diferentes umas das outras. Muita paz, muito obrigada por me ouvirem. Bom fim de semana. Muito boa tarde, queridos amigos. Vamos então agradecer a Jesus as bênçãos desta tarde, que foram muitas realmente. Desde a palestra, muito explicativa e elucidativa às nossas almas, e também não esquecendo a bênção do passe que todos tivemos nesta tarde. Vamos agradecer a Jesus então, visualizá-lo
falando conosco, fortalecendo-nos a alma e o pensamento, para nos decidirmos na caminhada certa, seguindo a orientação dos seus ensinamentos, do seu Evangelho de luz, que nos deixou e que agora não temos mais desculpa, bem sabemos, Senhor, se não soubermos aproveitar todas essas dádivas que tanto facilita o nosso entendimento e a nossa decisão de caminharmos contigo. Agradecemos-te, Senhor, que nos inspires cada dia, que nos fortaleças a nossa vontade, o nosso discernimento espiritual, o desejo sincero de seguirmos pé ante pé no teu encalço, inspirando-nos no teu Evangelho de luz. Mas, Senhor, não queremos pedir só para nós. Lembramos todos lá fora que ainda não tiveram a bênção de entender e de se sentir atraído para o teu Evangelho, desejoso de renovação, de paz, de tranquilidade e de harmonia interior. Só com Ele, Senhor, nós conseguiremos esse estado de espírito, na coragem, no ânimo, na fortaleza, na fé e na esperança, para enfrentarmos todas as dificuldades pelas quais nós necessitamos de passar, porque fomos nós que criamos as circunstâncias, Senhor. Pedimos-te ainda pela paz na terra, Senhor. Tem compaixão de todos aqueles que se comprazem na destruição, na desarmonia, dificultando a vida das sociedades. É a ignorância, Senhor, do teu Evangelho que se equivoca nas suas atitudes, nos seus pensamentos monstruosos de destruição, de desrespeito pela morte, pela vida, Senhor, incentivando a morte, com o máximo de desrespeito pela lei divina. Por eles pedimos-te, Senhor, compaixão e ajudai-os a serem despertos pelo esclarecimento possível que lhes possa chegar. E assim, Jesus, agradecendo-te de novo com os nossos corações, rogamos-te que nos acompanhes cada dia, inspirando-nos sempre ao bem, à fraternidade, à caridade e à prática do bem em toda a nossa volta. E ficai conosco, Senhor, hoje e sempre. E que assim seja. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.